interessante é isso. Quem lida com essas ações nem sabe disso. Eu já lidei muito com essas ações, lido ainda, né? Uma vez ou outra, hoje menos, mas já lidei intensamente, já fui do eleitoral muitas vezes, 3 vezes do eleitoral, tirei 3 mandatos, lidei muito, fiz toda essa sistematização desde a época que eu era juiz eleitoral e estudo o assunto há muitos anos, né? Fui professor dessa matéria na Escola da Magistratura, vários anos, quando a escola tinha cursos preparatórios para a magistratura. E assim eu sistematizei a matéria e, logicamente, vem adquirindo nova roupagem. Mas essa estrutura que eu dou aí é uma estrutura de alguns anos atrás, mas ela é a mesminha. As leis são básicas, não mudam. O que muda são as resoluções e um pouquinho da Lei 9.504 em cada eleição, mas não muda de tirar o que já tinha. Aperfeiçoa sempre algo a mais, traz algo a mais só. É isso que trabalha a lei das eleições. Bom, como eu já falei a vocês, nós estamos aqui diante da ação coletiva, na forma da ação coletiva do eleitoral, como eu já disse, né? Mas com base em 3 grandes institutos que existem nessa matéria eleitoral. São os institutos da ação de impugnação de registro de candidatura, da ação de investigação judicial eleitoral e da ação do mandato eletivo. Esses três institutos, eles têm mais ou menos uma determinada fase de utilização. Aqui na sequência das eleições desse ano, por exemplo, nós já passamos, já tivemos o primeiro instrumento, que foi a impugnação do registro de candidatura, depois tivemos o segundo, que foi a ação de investigação judicial eleitoral, que ainda perdura prazo para ajuizar, e tem um terceiro instrumento que vai ser utilizado agora e, com certeza, vai ser muito... vai ser utilizado agora daqui por diante, né? Porque só depois da diplomação é que começa a correr o prazo da ação de impugnação do mandato eletivo. Pois bom, nós vamos trabalhar aqui com as seguintes situações. Principalmente a questão, eu vou dar alguns dados além do objeto e da legitimidade, mas eu chamo a atenção da legitimidade e do objeto porque são os dois que se podem enquadrar como hipótese de processo coletivo. São os dois grandes elementos que nós temos que trabalhar nesse aspecto. Certo? Agora, vejam o seguinte. A impugnação do registro de candidatura é uma ação que é utilizada num momento muito sintético quanto ao tempo, que é logo ali depois que o candidato apresenta o seu nome para registro. O candidato ou partido político, nos casos que poderia haver coligação, as coligações, e assim por diante. Aí tem um prazo exíguo ali de 7 dias para ser feito a impugnação, tá? E mais 7 dias para responder. A impugnação do registro da candidatura tem como legitimada. Agora, aqui um dado interessante. Os legitimados dessa ação são os mesmos legitimados das outras. Nós temos uns institutos aqui que são comuns a todas. Por exemplo, a questão da legitimidade. Quem são legitimados? Partido político, tá? O candidato, coligação partidária, nos casos em que era autorizada a coligação partidária, tá? Que hoje só existe nas eleições majoritárias, não existe nas proporcionais mais, tá? E o partido político, a coligação, o candidato e o Ministério Público, né? Esses são os 4 legitimados. Vejam o seguinte, quem são esses legitimados? Por que que eu trabalho com a ideia de processo coletivo? Porque nós estamos diante de legitimados indicados, arrolados pela ordem jurídica.
E se eles são indicados, arrolados pela ordem jurídica, é porque o direito não é deles. Se o direito fosse deles, não precisava estar indicado. O direito fosse deles, eles seriam ordinariamente legitimados, está vendo? Então, aí vem depois a questão do objeto. Por que é que tem esses legitimados indicados pela lei? Porque o objeto é um direito que ele não é titular, e é um direito nas espécies de direito coletivo, mais especificamente do direito difuso. Nós vamos ver aqui alguns exemplos só para melhor caracterizar essa situação. Bom, então os legitimados são esses, certo? E aí, nesse roteiro, é o que eu trabalho. Cada item desse que eu trabalho, item 1.1, por exemplo, é da legitimidade. Aí eu digo e indico a legitimidade na legislação, tá certo? Aí vem o item 1.2, que é a questão da legitimidade passiva. Quem são os legitimados passivos? O próprio candidato pode ser. É engraçado que os outros candidatos podem ser legitimados para ativo para ter, ingressar contra uma representação ou uma ação de impugnação de registro de candidatura do próprio candidato do partido. Pode acontecer isso. Né? E também o partido político, o candidato e a coligação, se existir. Né? Repare que aqui os legitimados ativos eles podem ser também legitimados passivos. Eles podem estar num polo ou no outro da matéria, do processo. Tá certo? Pode estar no polo ativo e no polo passivo, depende da situação, de quem está em falta. Certo? Bom, aí vem 1.3. Aí, essa legitimidade passiva também menciona os dispositivos que tratam dessa legitimidade passiva, certo? Aí o ponto 3 é a competência. A competência em matéria de eleitoral é muito interessante, porque a competência em matéria eleitoral ela é definida de acordo com a natureza da eleição. Isso é importante. E a questão da legitimidade também, é preciso se entender isso, nós vamos ver. A competência, por exemplo, nas eleições municipais, dessas ações e do registro de candidatura, tudo, é dos juízes eleitorais, de zonas eleitorais, dos juízes de zonas eleitorais. Quando as eleições são estaduais, federais ou nacionais, né, aí a competência é do Tribunal Regional Eleitoral e do Tribunal Superior Eleitoral, certo? Dos tribunais regionais e do TSE, certo? E quais são essas hipóteses? Bom, as eleições chamadas estaduais e federais são as eleições de governador, deputado estadual, certo? Governador, deputado estadual. As eleições de deputado federal, deputado e senador são eleições federais, eleições estaduais, eleições federais. E de presidente e vice-presidente da República é uma eleição nacional, tá certo? Então, de presidente da República, o tribunal competente para conhecer de todas essas ações que nós vamos estudar é o TSE. Desses outros, das estaduais e federais, são os tribunais regionais eleitorais. E na municipal, os juízes de zonas eleitorais. Então, isso é muito importante e é comum a todas as hipóteses e situações dessas ações, tá certo? É muito interessante esse aspecto. Aí, aqui, nós temos nesse item de competência, nós temos a questão dos recursos que são interpostos, os prazos de recurso no eleitoral é de 3 dias, mas essa parte eu não vou me deter nela. Eu vou me deter aqui sobre os pontos que diz respeito à questão processual, a questão da definição do direito do instrumento como processo coletivo, porque isso daí é o que me interessa para vocês saberem por que é que se inclui uma parte da doutrina, inclui essas ações dentro de espécie de ações coletivas. A questão aqui é mais essa. Trabalhar problema de instrução, isso daí tem em todo o processo, é conhecido. E eu coloquei aqui no roteiro todas as situações que tem na legislação a respeito desse assunto, certo? A instrução do processo, os prazos, recursos cabíveis, tudo está aqui nesse item 1.3, tá certo? O momento dessa ação já foi, já avisei, né? Já falei. O momento dessa ação é logo que termina o prazo
de registro da candidatura, ou logo que se pede ou solicita o registro da candidatura, naquele momento, né? E o procedimento, a instrução, prova, no diligência, prazo, tudo também na forma do artigo 5º a 7º da Lei Complementar 64/90, e aqui eu trago os artigos que tratam dessa matéria, tá certo? No item 1.5.6, aliás, 1.5, 1.4 é o momento, 1.5 é o procedimento, 1.6 é o objeto. Aí, isso aqui, sim. Objeto e efeito da sentença. Esses dois pontos, aí eu vou fazer alguma análise a respeito desses dois pontos que são relevantes para identificar o processo como coletivo. Bom, minha gente, primeiro, para trabalhar com essas ações, é preciso você ter em mente o seguinte acervo legislativo. A Lei Complementar 64/90, alterada pela Lei Complementar 135/2010, que é a lei da ficha suja, ficha limpa, como queira chamar. A Lei 9.504, com essas alterações ocorridas nos últimos 20 anos, vamos dizer assim, a respeito, aquela de 97, então, nos últimos 20 anos, o que ocorreu com relação a essa lei, certo? De alterações. E também o próprio Código Eleitoral, que cuida dessa parte. A Lei Complementar 64/90 é a lei que cuida das chamadas inelegibilidades, incompatibilidades, né? E condição de elegibilidade. Cuida desses assuntos. A Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, é que disciplina todo o processo eleitoral, desde o registro da candidatura, impugnações, propaganda, vícios da eleição, uma série de fatores. O Código Eleitoral completa alguma coisa muito ultrapassada, é de 1965, o Código Eleitoral, mas ainda se busca, ainda tem alguns dispositivos, algumas coisas que são aplicáveis do Código Eleitoral. Então, para você saber o objeto dessa ação, dessas ações, é preciso que você saiba disso. E o objeto principal dessa ação de impugnação do registro de candidatura é o quê? O acervo de situações de inelegibilidade. Pronto. Onde é que está isso, professor? Na Lei Complementar 64/90, alterada, e bastante alterada, pela Lei da Ficha Limpa, a Lei Complementar 135, que modificou, acrescentou, enriqueceu os dispositivos da Lei Complementar 64/90. Então, essa lei é famosíssima, Lei Complementar 64/90, quer dizer, nós temos 30 anos aí, exatos 30 anos dessa lei, mas ela é totalmente aplicável e foi recalchutada, vamos chamar assim, muito bem na reforma da ficha limpa. Bom, além dessas hipóteses legais, nós temos a Constituição Federal, que se invoca sempre também como situações que levam às inelegibilidades com base, com texto constitucional, a base teórica, filosófica e, acima de tudo, principiológica, toda na Constituição. Não é? Então, aí nós temos o quê? Esse acervo de regras que cuidam das eleições e na parte de inelegibilidade, condições de elegibilidade, incompatibilidades, esses assuntos são os assuntos objeto da impugnação de registro de candidatura. Isso é o que compõe o chamado objeto da ação de impugnação do registro de candidatura. Agora, o detalhe interessante é que nessa ação, certo? Um primeiro ponto é o nome da ação de impugnação do registro de candidatura. Professor, eu nunca vi isso, eu olhei toda a legislação eleitoral, conheço tudo isso, nunca vi esse nome. É verdade, não tem na legislação esse nome. O nome que tem é impugnação de registro de candidatura. Quase tem. Só que eu chamo de ação porque a jurisprudência, principalmente a jurisprudência do TSE, na década ainda no início da década de 2000, entre 2000 e 2010,
mas ainda na década de 90 começou a trabalhar a natureza jurídica desses institutos, e ao definir a natureza jurídica desses institutos, identificou que são ações, tá certo? Ações onde tem objeto, tem a pretensão, tem a defesa, tem a instrução, tem a sentença, tem tudo. Agora, o objeto, por exemplo, dessa ação, por que que tem como objeto as inelegibilidades? Porque é ali no momento do registro da candidatura que vai se dizer se o candidato tem condições ou não de ser candidato às eleições, tá certo? Agora, tem que ser um dado importante, muito interessante em matéria de inelegibilidade, é o seguinte: a inelegibilidade é um direito o quê? É um direito subjetivo, é um direito coletivo, é um direito da espécie de direito coletivo, qual seria? O direito a ser candidato não pertence à pessoa, não é um direito subjetivo. O direito a ser candidato é um direito coletivo. E quando esse direito coletivo sofre uma lesão, porque, por exemplo, qual é o papel do intérprete ao identificar a situação desse direito do titular do direito de ser candidato? Primeiro, você tem que preencher uma série de requisitos que está na Constituição. Nem todo mundo pode ser candidato. Né? Tem problema de idade, tem problema de profissões, de atividades que se exercem, uma série de fatores que impedem, inviabiliza, certo? Aí que você preencher os requisitos todos, você tem condições de elegibilidade. Depois você tem que ter a ficha limpa. Aí vem a história da ficha limpa. Você precisa que não tenha questões de inelegibilidade. Não tenha sido condenado em uma ação de improbidade, não tenha sido condenado em uma ação penal e assim por diante. Certo? Que tenha se desincompatibilizado de um cargo que exercia que era proibido a tempo e a modo, se tinha quarentena, ter decorrido a quarentena, e aí por diante, vai por aí afora. Então, isso é um direito o quê? Isso é um direito subjetivo? Não. Isso é um direito um direito coletivo. Agora, é um direito coletivo pertencente a quem? A grupo, categoria, classe? Não, também não. É de toda a coletividade. E o direito de toda a coletividade é qual? Direito difuso. Ele é divisível? Não. Quantificável? Não. Suscetível de aferição, valoração? Não. Econômica, financeira? Não. Então, nós estamos diante, olha aí, de um direito coletivo da subespécie difuso, certo? E depois, nós temos todo esse acervo de possibilidades de verificar, de demonstrar se a pessoa tem condições de ser candidato ou não. A questão de ser candidato não é eu querer ser candidato, nem ninguém querer ser candidato. É se é possível ser candidato pelas condições de elegibilidade e por não existir impedimento por inelegibilidade. São coisas diferentes, certo? Condições de elegibilidade é questão de idade, é questão para determinados cargos, é questão de atividade, de determinada atividade que é proibida e assim por diante, certo? Condições de elegibilidade. Ser eleitor, se uma eleição estadual ou municipal, ser eleitor naquela circunscrição eleitoral e assim por diante. Isso são condições de elegibilidade. Eu preenchi os requisitos de condições de elegibilidade e não tenho situações de inelegibilidade, que é outra coisa. Fui condenado em matéria penal, fui condenado em matéria de improbidade administrativa, não exerço cargo incompatível, aí vem para as incompatibilidades e assim por diante. Certo? Bom, aí nós temos, minha gente, um acervo legal, toda a Lei Complementar 64, naquilo que ela fala de inelegibilidade, é tudo objeto desta ação, certo? Aí vem depois a questão dos efeitos da sentença numa ação dessa. Efeitos da sentença. Os efeitos da sentença se produzem só com relação às partes às quais participaram da relação jurídico-processual? Não. Interessa a todos. Aí os efeitos da sentença são erga omnes, porque se destina a todos.
todos serão beneficiados. Por quê? Porque não é o candidato, a questão não é do candidato, nem do partido político só. A questão é da coletividade. Eu preciso saber, eu preciso ter uma ordem jurídica que me garanta, me assegure, me resguarde que o candidato que vai me representar, que vai administrar minha cidade, meu estado, meu país, seja um candidato à altura da dignidade do cargo. Isso é muito interessante também na teoria e na prática, né? A respeito da dignidade do cargo, a respeito da questão relativa, acima de tudo, a lisura do exercício da função. Eu não tenha praticado isso, aquilo outro. Então, isso é uma questão de interesse de toda a coletividade. Não é? Então, não tem essa história. O candidato, se ele não pode ser candidato por uma circunstância qualquer, não é questão de violação a direito subjetivo dele, não. Ele não tem direito subjetivo, não. Quem tem direito de ter um candidato que preencha todos os requisitos previstos em lei é a coletividade como um todo. Olha aí, então isso é que leva a se entender, se justificar, se trabalhar com a ideia de um direito coletivo da subespécie difusa, viu, minha gente? E os efeitos da sentença, vai ser um efeito da sentença, não é em favor do candidato ou do partido político, ou contra o candidato ou partido político, não. Esses daí estão também atingidos pelos efeitos da sentença após o trânsito em julgado, porque participaram da relação jurídico-processual. Aí seria um processo individual só nesse campo. Só que a questão não é essa. Quando se profere uma decisão que diz que fulano de tal não pode ser candidato porque não tem idade tal, não tem condição de elegibilidade tal, ou praticou atos determinados, atos que se enquadram como de inelegibilidade, ele é inelegível, isso não interessa. Não é uma questão pessoal da pessoa, não. Isso é uma questão que interessa a toda a coletividade. Então, é por isso, minha gente, que eu incluo esses instrumentos processuais eleitorais como subespécie de direitos coletivos, tá certo? Pela forma, pela legitimidade. Repare que a legitimidade é aquela forma de legitimidade que nós estudamos, é uma legitimidade que é dada por força de imposição legal, certo? O Ministério Público, por exemplo, não é titular da ação, nem titular de direito nenhum aí, para dizer que ele pode ser legitimado por isso. Não, ele não é titular desse direito. Ele é titular do direito da sociedade. O partido político, quando ele não age em nome do partido como pessoa jurídica partidária, não. Ele age em nome da sociedade, da coletividade. E o candidato é porque ele tem que ter, afinal de contas, ele vai defender o interesse, não é dele. Não. Eu estou falando aqui de países, não é desses países que a gente ouve falar aí, muito em livro de ficção, que há um interesse muito grande dos políticos em defender só os seus próprios interesses. Isso é muito falado, né? Mas isso é em livro de ficção, na realidade não é assim, né? A realidade é que ele tem que defender os interesses da coletividade. Ele vai representar a coletividade. Esse é o espírito da coisa. Parece que... Eu não sei se vocês estão alcançando aí minha ironia, e parece que a realidade é que se sobrepõe aí à ficção, né? Uma coisa é a ficção como posta e compreendida, né? Outra coisa é a ficção aqui como uma realidade que, infelizmente, deveria ser em sentido diametralmente oposto, em sentido contrário. Pois bem, minha gente, esse que é o perfil da ação
de impugnação de registro da candidatura. Agora, um detalhe muito importante sobre o objeto dessa ação é que os atos de impugnação de registro de candidatura, os atos de inelegibilidade, por exemplo, os atos de inelegibilidade, eles precisam já ter ocorrido. A ação, essa impugnação, ela é só e tão só para fazer uma constatação. Alguém foi condenado no processo penal. Não vai haver o processo penal, se apurar a responsabilidade ou não ação de improbidade, não. Mas se fazer uma constatação, você foi condenado, em qual foi a espécie de processo. E aí demonstra tudo, está em caixas dentro de um caso de inelegibilidade, em caixas, pronto. Isso é o que é hipótese de ser configurado o fato é que levam a inelegibilidade e levam a uma impugnação. Eu não vou apurar o fato, se a pessoa é ímproba ou não vou apurar o fato nessa hora, não. Isso é possível até em matéria eleitoral, mas não por essa ação. A ação que é possível fazer isso é a ação de investigação judicial eleitoral, certo? Então, nós vamos ver aí mais na frente que isso é possível, mas através de outra ação, e não desta ação de impugnação de registro de candidatura. A impugnação de registro da candidatura, ela cuida de fatos já ocorridos, consumados, e que esses fatos ou atos se enquadram dentro da ordem jurídica como vedadores, proibidores de alguém ser candidato a algum cargo eletivo, certo? Muito bem. Depois da ação de impugnação de registro de candidatura, que tem o nome de ação, como eu já disse, porque foi dado pela doutrina e pela jurisprudência, certo? Mas na legislação nós só encontramos impugnação de registro de candidatura. Nós temos aqui outro processo, que é o chamado de ação de investigação judicial eleitoral, que é essa ação de investigação judicial eleitoral. Ela também não se encontra esse nome na legislação. Esse nome também foi dado pela doutrina e pela jurisprudência, certo? E essa denominação foi consolidada no campo doutrinário e jurisprudencial, mas na legislação só se vai encontrar essa ação com a denominação de representação, de reclamação, mas sempre de representação. Quando se trata de representação para apurar algo dentro do processo eleitoral, nós estamos diante da ação de investigação judicial eleitoral. Certo? Onde é que está essa representação? Essa representação está na Lei Complementar 64/90, não é? Que originariamente ela só tinha como objeto, nós vamos ver mais na frente, aí direitinho, só as matérias que essa lei tratava. Depois, olha, essa lei é de 90. A lei das eleições é de 97, 98 para as eleições, 98, 99. Então, é uma legislação que antecede a lei das eleições. Aí depois veio a lei das eleições e incluiu muita matéria objeto desta ação, e daí para cá só veio a enriquecer a questão do objeto dessa ação, como nós vamos ver aqui. Bom, aí vem a questão de que, primeiro, nessa ação de investigação judicial eleitoral ou representação, na forma da Lei Complementar 64/90. A Lei Complementar 64/90 é tudo com relação a essa ação de investigação judicial eleitoral. Quando eu digo a Lei Complementar 64/90, aqui compreendida ela com as alterações ocorridas pela lei pela lei da ficha limpa, tá certo? Especialmente o artigo 22 dessa lei é que cuida dessa matéria, tá certo? O artigo 22 é quem mais trabalha. A partir do artigo 22 que trabalha com essa matéria a respeito dessa ação. A legitimidade é aquela mesma, partido político, coligação nos casos que existe, candidato, Ministério Público, e aqui até o eleitor, se trabalhou com a ideia dele ser legitimado,
Mas isso é só aviso aqui, porque alguns doutrinadores defendem, minha gente, mas não foi aceito, nem consta da lei, nem foi aceito pela jurisprudência, tá certo? Bom, aí vem, quanto ao fundamento, a legitimidade ativa, certo? Aí vem os artigos 20 e 22, cuidando muito dessa parte, certo? A legitimidade passiva no item aqui 2.2, né? Que é a mesma coisa com o que eu falei do outro, é partido político, é o próprio candidato, é a, a coligação, se existe, se for a hipótese, né? Tudo isso, a legitimação passiva também. A competência é a mesma coisa que eu já falei com relação à outra, depende da espécie de eleição, tá certo? Mesma coisa. E a Lei Complementar 64, olha, barra 90, no artigo 24 é quem dita, a Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, no artigo 96, também trata do assunto de quê? Do assunto da competência, tá certo? E depois vem o procedimento, procedimento, defesa, instrução, até chegar à fase, depois do procedimento, chegar à fase da sentença, não é isso? E aí, quanto ao procedimento, né, vem aí do item 2.5, aí o artigo 22, vários incisos sobre o procedimento, muitos incisos aí, inciso 1 até o inciso 18 eu coloquei aí, né? O 23, e aí vem o item 2.6, né? 2.5, aqui, 2.5, procedimento, e 2.6, o objeto. Qual é o objeto dessa ação, professor? O objeto. Todas as hipóteses de uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meio de comunicação. Veículos de comunicação, viu, minha gente? Meios de comunicação social. Em benefício de candidato ou de partido político com embasamento na Constituição Federal e a Lei Complementar 64/90 e a Lei 9.504, todos com as alterações que eu já mencionei aqui. Não é? Bom, esses abusos estão postos exatamente no artigo. Quanto a esses abusos, eles estão postos exatamente no artigo 19, 22. Deixa eu ver aqui. O tribunal formará objeto. As transgressões pertinentes à origem e valores pecuniários, abuso do poder econômico, artigo 19. Poder político, em detrimento da liberdade de voto, serão procurados 19, 20, 21, esses artigos 22, todos cuidam exatamente do objeto dessa ação, na Lei Complementar 64. Aqui eu cito alguns exemplos da situação da Lei 9.504, o artigo 30A, o artigo 41A. O artigo 41A é um artigo que cuida da captação ilícita de voto. Artigo quanto mais? Artigo 73 também, são os casos de vedações legais. Mas você pode... Hoje, esse objeto está ampliado para a questão da captação de recursos para a campanha eleitoral, para os candidatos e os partidos políticos na campanha eleitoral. A forma irregular de captação de recursos também podem ser objeto dessa ação de investigação judicial eleitoral. Certo? As vedações legais previstas no artigo 73 da Lei 9.504, uma série de fatores. Aqui eu não falo muito dessas especificidades, porque, como eu já disse a vocês, aqui eu não estou trabalhando com as ações eleitorais, eu estou nem o direito eleitoral, eu estou só apontando as situações que identificam o processo como um processo coletivo e da espécie de direito. Vamos ver qual a espécie de direito coletivo. Me diga uma coisa, qual é o direito, que espécie de direito é a captação ilícita de voto? Isso é uma questão pessoal de alguém? A captação irregular de meios recursais.
a irregularidade da propaganda eleitoral, o abuso do poder econômico, o abuso do poder político, o abuso dos meios de comunicação social. Isso é uma questão pessoal? Isso é uma questão de direito subjetivo? Não. Isso é questão de direitos coletivos. E que espécie? Captação ilícita de voto. É de grupo, categoria ou classe? Também não. Estão vendo? Então, o que me preocupa aqui é identificar essas ações como ações coletivas. Mas, professor, qual a importância que isso tem na prática? Primeiro, vocês não querem saber quando a gente conhece a natureza dos institutos, como na prática facilita. Primeiro, não vem com não se compreende argumentos os mais estapafúrdios que existem na prática, às vezes. O candidato dizer, eu tenho direito a ser candidato. Não, não. Você tem um direito se você preencher todos os requisitos que a sociedade exige para você ser candidato. Não é assim, eu tenho o direito de ser candidato, eu quero ser candidato, e se eu não for candidato, por determinados motivos, eu estou tendo meu direito usurpado, tendo meu direito violado. Não, não, não. Olha aí, é diferente, não é assim, não. Esse é o detalhe. Ninguém tem direito a ser candidato. Eu ponho o nome para ver se preenche os requisitos de um candidato. No dia que vierem entender isso, nesses próximos 2 milhões de anos, não acredito que ninguém vai saber disso, não, entendeu? Porque é impressionante como as coisas na prática se dão de forma bem diferente. Então, vem com os argumentos mais estapafúrdios, se utiliza, e às vezes cola, porque às vezes o julgador não está bem. Vou utilizar aqui uma expressão bem interessante, não está bem enfronhado na matéria. Enfronhado na matéria aí é ser um conhecedor, pelo menos razoável, da matéria. Às vezes não está, ele trabalha como se fosse o candidato fosse o titular do direito. O candidato não é titular de direito nenhuma, nada numa eleição. Nem ao cargo ele tem direito, tanto é que nós temos a ação de impugnação de mandato eletivo. Olha aí. Ele não tem direito a nada, candidato não tem direito a nada. Candidato tem a faculdade, tem o direito de ser candidato, tem o direito de ser, depois de eleito, tomar posse, preencher dos requisitos e se continuar dentro da legalidade e legitimidade. É isso que o candidato tem, certo? Mas sem obedecer às regras da ordem jurídica vigente, ele não tem condições nenhuma de ser candidato, certo? Bom, agora, aqui nós tivemos o item 2.6, né? 2.6, o objeto. O objeto, repara aí quantos dispositivos e a extensão de dispositivo que eu coloco aí quanto a esse objeto. Não, é o 2.6. 2.5 é o procedimento e 2.6 é exatamente aqui o objeto, né? O objeto do 2.6, objeto. E aí vocês vejam o acervo de normas, não está tudo aqui, ainda tem muitas situações que estão na Lei 9.504, certo? E não estão aqui. Eu não fico atualizando isso porque só quando eu vou fazer um curso de matéria eleitoral, que a pessoa quer saber todas as situações aqui, mas não é isso o meu papel aqui, tá certo? Porque aqui nós não estamos trabalhando com uma ação coletiva típica, nós estamos trabalhando com uma ação coletiva atípica, apenas coletiva pela sua natureza, mas não é uma ação coletiva dentro do sistema das regras do processo coletivo que nós estudamos aí, que faz parte do acervo das ações coletivas, que nós estudamos até agora. Tá certo? Aqui é só para, de uma forma típica, demonstrar essa situação. Agora, afora o objeto, aí nós temos o quê? No item 2.7, nós temos efeitos da sentença. Os efeitos da sentença aqui são muito interessantes para a gente ver esse artigo do inciso. É o artigo 22, incisos 14 e 16 da Lei Complementar 64/90.
E o que diz esses incisos? Diz o seguinte, o 14. Julgada procedente a representação, olha, o que eu falei, não vão encontrar o nome de ação de investigação judicial eleitoral, não, é representação. Ainda que após proclamação dos eleitos, o tribunal, olha, mesmo depois de proclamados os eleitos, o tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato, combinando-lhe sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem 8 anos subsequentes à eleição em que se verificou. Quer dizer, a pessoa perde a condição de candidato, se não tiver ainda tomado posse e não tiver ainda sido eleito, depois a condição de candidato eleito, mesmo que não tenha tomado posse, e depois, se tiver tomado posse, perde o cargo e ainda fica inelegível por 8 anos, tá certo? Esse é o detalhe. A eleição é que se verificou, além da cassação, aí é o que eu já tinha falado, vou falar aqui, além da cassação do registro ou do diploma, se ele já tiver ganho, tiver o diploma, do candidato diretamente beneficiado pela interferência econômica ou pelo desvio de abuso de poder de autoridade, as hipóteses de objeto dessa ação. E ainda será determinando a remessa dos autos ao Ministério Público para a instauração de processo disciplinar, se for o caso, se for a hipótese, ou de ação penal. Disciplinar porque o Ministério Público envia, dizendo, não é caso de ação penal, mas é caso disciplinar porque se trata de um agente público que foi candidato e praticou isso, assim, isso, aquilo outro, certo? E aí o item 16, para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade do fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam. Esse inciso, ele vem a propósito, por exemplo, de captação ilícita de voto. Isso já teve várias decisões do STJ, do próprio Supremo, dos tribunais regionais e demais, que sempre o candidato que é acusado de captação ilícita, ele diz o seguinte, quantos votos eu tive de vantagem? Eu tive 2.000 votos de maioria, um exemplo, 2.000 votos de maioria. Quantos estão acusando aí que foram captados ilicitamente? 2, 3, 4, 5 votos. Isso influencia no resultado da eleição? Não, mas aí é que está. Não é a influência do fator quantidade de voto vestiado que vai indicar se houve captação ilícita, não. Basta um voto, teve um senador, deputado federal, governador, que já foram caçados porque um voto ou dois foi comprovado que tinha sido captado ilicitamente, através de compra. Basta um ou dois ou três, a quantidade que for, certo? Para caracterizar a ilicitude da captação do voto. Aí isso já é suficiente para caçar a pessoa. Ele pode ter tido 10 mil, 50 mil, 1 milhão de votos de maioria. Isso não interessa. O que interessa é que a votação dele, a eleição dele está viciada. A legitimidade está manifesta, a ilegitimidade está manifesta no caso. Bom, depois disso eu falo aí que essa ação também recebe o nome de reclamações, né? E de representação, eu já falei aí, e aqui eu menciono até alguns dispositivos onde tratam exatamente desses institutos com essa denominação. Aí nesse item 3 e 4, eu falo da reclamação, digo onde é que tem a representação também, os dispositivos da lei que tem de representação, tá certo? E aí vem a terceira, aqui está como quinto, porque eu coloquei essas reclamações e representações aí, eu coloquei um número que não era para ser isso, na realidade era para ser o item 2.1, 2.3, só porque é a mesma matéria. Aí vem a terceira hipótese de ação, a terceira espécie de ação, certo? Que é a ação de impugnação de mandato eletivo. Esta ação é a única que recebe da ordem jurídica a denominação de que ela é realmente uma ação de recebeu desde a origem o nome de ação. E aí nós temos o quê? O artigo, a Constituição Federal, no artigo 14, parágrafos 10 e 11.
que diz o seguinte: o mandato eletivo, no parágrafo 10, o mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias, contado da diplomação e instruída a ação, olha, impugnado o ato, o mandato eletivo, instruída a ação de quê? De impugnação do mandato eletivo. E aí, no parágrafo diz, a ação de impugnação de mandato, olha aí, tá vendo? É a única ação que traz a denominação de ação na própria ordem jurídica, que é na própria Constituição Federal. A ação de impugnação de mandato eletivo, né, no caso aqui, tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor na forma da lei, se temerário ou de manifesta má-fé. Bom, minha gente, essa ação, como as outras, tem a questão da legitimidade, que é a mesma, o prazo para ajuizar é 15 dias a contar da diplomação. Por isso que eu falei para vocês, essa terceira ação ainda é uma ação que, para as eleições deste ano, ela ainda vai ser utilizada. Certo? Então, é uma ação que, para as eleições desse ano, ela vai ser importante agora, depois da diplomação. A questão da legitimidade passiva, a questão da competência e a questão do procedimento, pela lei da inelegibilidade, que é da lei, o mesmo procedimento da ação de investigação judicial eleitoral, tá certo? E o objeto. O objeto é mais especificamente o parágrafo 10 do artigo 14 da Constituição Federal. Esse parágrafo eu vi aqui, ele diz o seguinte: o mandato poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias, contados da diplomação, instruída a ação com prova de, olha aqui qual é o objeto da ação: abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. Esse é o objeto principal dessa ação. Aqui, no artigo 30A da Lei 9.504, também qualquer partido político poderá representar a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias da diplomação, aí a mesma coisa, artigo 30A da Lei 9.504, ao lado do artigo, do artigo 14, parágrafo 10 da Constituição, ainda prevê aqui o quê? Relatando fatos, 15 dias após a diplomação, relatando fatos, indicando prova, e pedir abertura de investigação judicial para apurar a conduta em desacordo com as normas desta lei, relativas à arrecadação e gastos de recursos, tá vendo? A Lei 9.504, ela prevê também a impugnação de mandato eletivo após os 15 dias da diplomação, certo? Para apurar fatos relativos à arrecadação e gastos de recursos na campanha eleitoral, certo? E aí o procedimento é o do artigo 22 da Lei Complementar 64, que é das outras. Agora, aqui, nesta lei, veja um detalhe. Nesta lei aqui, o único efeito que produz a sentença é o efeito com relação à cassação do mandato. Só caça-se o mandato, certo? Professor, quer dizer que na ação, veja o seguinte, olha, a gente agora com as três ações pode formar o seguinte perfil. Na ação de impugnação de registro da candidatura, eu digo só que a pessoa não tem condições de ser candidato porque tem uma inelegibilidade, a falta de condição de elegibilidade e assim por diante. Quando eu falo da ação de investigação judicial eleitoral, é porque eu vou apurar um daqueles fatos de abuso de poder econômico, de abuso de poder político, de abuso de poder dos meios de comunicação social, abuso na propaganda, abuso de captação ilícita de voto, abuso na captação de recursos eleitorais para a campanha, abuso no que diz respeito aos atos vedados por lei no artigo 73 da Lei 9.504, de quem é candidato à reeleição. Todas essas são hipóteses de objeto desta ação, certo? Da ação de investigação judicial eleitoral. E aí, neste caso, eu vou apurar esses fatos. Se eu chego a constatar esses fatos, certo? Aí, que vai acontecer? Se a eleição, se tiver havido um julgamento de uma ação, isso na prática não existe. Julgamento de uma ação dessa antes da eleição, uma ação de investigação judicial eleitoral. Dificilmente tem antes da posse. Tem sempre
antes da... É sempre até, às vezes, um caso entre 1 milhão, talvez venha até a posse. Mas aí vem o seguinte, depois de tomar posse, passou. Mas aí, depois de tomar posse, olha, ele já ganhou a eleição, já foi diplomado e agora tomou posse. O que é que ele tem? Onde é que ele vai ser atingido? Aí, repare que nós vimos que o inciso 14 diz que ele será, o registro da candidatura será cancelado se ele, por acaso, tiver no período da eleição. Se tiver passado o período da eleição e ele tiver sido diplomado, o diploma é que será cassado. Se o diploma é cassado, se ele tomar posse, não adianta, porque se o diploma é cassado, aí o cargo, ele perde o cargo, porque só pode exercer o cargo se você está regularmente diplomado. Então, a cassação do diploma leva a uma cassação do mandato. Mas aí, você sabe que para segurança maior, sim. E além dessas situações, caçar o registro, caçar o diploma ou caçar o mandato, são dos efeitos, ainda fica inelegível por 8 anos. Olha aí. Aí é grave, aí é pesada, a sanção é pesada. Fica inelegível por 8 anos. Né? A declaração de, registro, de negação de registro de uma candidatura não tem consequência, apenas não é registrado. Pronto. Acabou-se. Certo? Agora, a sentença de uma ação de investigação judicial, não. Aí, se caça o registro, caça o diploma, caça o mandato e deixa inelegível por 8 anos. É pesado, certo? É pesado. Agora, a ação de impugnação de mandato eletivo, caça o mandato. Caça só o mandato. Aí não tem o efeito de ficar inelegível, não. Aí o que, que se faz na prática? Sempre como os motivos dessas ações são... repare que o objeto de uma sempre coincide com o objeto da outra. Sempre que o objeto da ação de investigação judicial é muito maior. Então, o que, que se faz? Ajuizam-se as duas ações. Certo? Ajuiza-se uma ação de investigação judicial no período da eleição, quando vai se constatando alguma irregularidade dessa, e quando chega no final, ajuiza-se ainda a ação de impugnação do mandato eletivo. Essas ações são reunidas no âmbito da Justiça Eleitoral. Quando elas são julgadas, aí vem todos os efeitos, cassação do mandato, do registro ou do diploma, que já poderia ser alcançado pela outra. E a inelegibilidade é alcançada porque tem ação de investigação judicial eleitoral. Se não tiver ação de investigação judicial eleitoral, só vai ser cassado o mandato. Ok? Então, esse detalhe é muito importante, interessante, e é preciso que os advogados e a justiça, os advogados tenham estratégia nesse aspecto aí. Certo? E a justiça saiba distinguir os efeitos que produz cada uma dessas ações individualmente e quando elas são acumuladas, certo? Muito interessante isso, muito, muito interessante. Bom, minha gente, era isso que eu queria dar para vocês a respeito dessas ações em matéria eleitoral. Mostrar que a legitimidade é alcançada da forma que há a legitimidade no processo coletivo. O objeto diz respeito a um direito difuso. Como é um direito difuso, os efeitos da sentença são erga omnes. Erga omnes. E repare que os efeitos, a perda do mandato. A perda do mandato é um efeito com relação a quem? Ao candidato? Não, o candidato pode lamentar muito isso daí. Mas a questão é que a perda do mandato não foi e não é uma questão de penalizar o candidato. Tem essa finalidade, lógico, né? Mas é, acima de tudo, garantir ao eleitor, ao cidadão, que não se pode ter alguém no exercício de um cargo eletivo, certo? Que tenha praticado qualquer ato que possa levar a uma dessas indignidades, vou chamar aqui de indignidade de forma genérica, que são uma dessas situações que estão previstas no objeto dessas ações. Ok, pessoal? Então, muito interessante.
Agora mesmo, quem estava lançando um livro essa semana é nosso professor da universidade, eu acho que é Diogo, tem Diogo, que é professor de direito eleitoral, é? É Diogo, tem alguém que saiba aí dizer? É o professor Daniel Monteiro, professor. Desculpa, é Daniel, ô Diogo, que lá vai Daniel, Diogo. É Daniel, é isso mesmo. Diego. É Daniel que está lançando essa semana um livro, Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, viu, minha gente? É fantástico. Esse livro é muito interessante, é uma obra que ele caprichou bastante, vem debatendo, discutindo muito esse assunto. Eu tenho até um artigozinho sobre ação de impugnação do mandato de registro de candidatura. Tenho vontade de escrever as 3 ações. O esquema para escrever as 3 ações já estão aí, né? Só falta, na realidade, eu pegar essa estrutura desse roteiro e desdobrar e atualizar e desdobrar nas 3 ações. Uma ideia que eu tenho, quem sabe, um dia talvez eu realize. Né? Por enquanto, eu fico só na análise, no estudo, apuração. Eu estou doido para ver esse livro de Daniel, né? Que é para eu ter ideia de como é que ele colocou a matéria, como foi que ele situou a questão da ação de impugnação do mandato eletivo, que me interessa muito saber a questão da natureza jurídica, de como ele trabalhou o objeto, os efeitos da sentença, me interessa demais, certo? Ter esse livro dele. Qualquer hora eu tenho que consegui-lo aí. Não sei se já chegou em Natal. Bom, pessoal, então, como eu estava dizendo, nós estamos aí com a matéria toda vista. A matéria toda vista. Fiz o esforço maior possível, imaginável, para que não deixasse nada de fora, né? Tudo que diz respeito ao processo de direito coletivo no Brasil, trabalha-se. Agora, duas coisas importantes. Professor, isso que a gente viu, aprendeu? Não. Eu espero que vocês tenham, pelo menos, adquirido uma ideia, uma concepção para estudarem, né? Outra coisa, o processo coletivo, dentro dessa mesma situação que a gente viu, ele não se limita só a isso aí, né? Hoje nós temos dois grandes ramos de processo, muito importantes, e é o que está sendo objeto de muita discussão, né? Que são 2 processos que estão se irradiando dessa estrutura. Também não são coisas novas, no sentido de que surgiu. Não, tudo isso que eu falei aqui está irradiando dois grandes ramos de processo. É o processo administrativo sancionatório. Certo? Processo administrativo sancionatório. 2, é o processo estruturante ou definidor de políticas públicas. Resumiu-se, sempre se falava a definição de políticas públicas através de processo. Se falava e não, mas aí mudou-se a linguagem, que há uma rejeição muito grande, uma repulsa, um preconceito, até eu digo assim, da jurisprudência muito grande com essa história de definição de políticas públicas pelo judiciário. Aí mudou-se o nome do processo, mudou-se para processo estruturante, né? Ou estrutural, estruturante, vai por aí afora. Para ver se há uma aceitação. Mas o que é o processo estruturante? O processo estruturante é uma forma de definir políticas públicas dos mais variados temas, das mais variadas matérias, assuntos. Através de, qual seria o processo principal assim para trabalhar a questão das políticas públicas ou processo estruturante? A ação civil pública, minha gente, é um grande instrumento de um processo, hoje numa nova concepção do processo estruturante. Ela está muito acanhada
porque ela é anterior à Constituição, ela foi enriquecida pela Constituição, ela foi enriquecida pelo Código do Consumidor, mas está muito longe de ser aquilo que já, em termos de legalidade, de estrutura legislativa, daquilo que já se alcança através de uma ação civil pública. Para não se ficar apegado a determinadas limitações da regulamentação da matéria, colocou-se a denominação de um processo estruturante. Ficou, não sei se é melhor ou pior, porque estruturante está onde a lei. É a natureza jurídica do processo da ação civil pública, dependendo do fim para o qual ela é criada, que faz surgir o processo estruturante. Agora, o processo disciplinar administrativo ou processos administrativo disciplinares ou processos judiciais disciplinares, sancionatórios, administrativo sancionatório e mesmo judicial sancionatório, civil, de natureza civil sancionatória. Aí nós temos aí nós temos o campo do processo administrativo disciplinar, do processo administrativo tributário, do processo administrativo da lei da ação de anticorrupção das empresas, principalmente aquele processo administrativo ali, ele veio coroar a questão desse novo segmento dos processos administrativos sancionatórios. E o processo judicial sancionatório, que é de natureza civil, mas é sancionatório como fosse penal, embora as sanções sejam diferentes. Aí nós temos a ação de improbidade administrativa, nós temos a ação anticorrupção das empresas judicial, nós temos lá as duas, a judicial e a administrativa. Então, esses instrumentos aí, eles estão adquirindo um campo próprio muito destacado dentro do processo coletivo como um todo, certo? Como forma de fazer irradiar aí dois grandes ramos do processo coletivo, um sancionatório e outro definidor de políticas públicas, certo? O definidor de políticas públicas é o que sofre mais, tendo em vista o grande preconceito do judiciário em relação à definição de políticas públicas através do judiciário. Mas isso, jurisprudência do Supremo, as coisas aos poucos vão se moldando, e se houver um aperfeiçoamento da legislação, quem sabe, daqui a 5, 10 anos, aí a gente tem aí essas ideias bem consolidadas e bem maturadas. Essa que é a realidade, minha gente. E a gente não fica nessa dificuldade de compreensão, não. Hoje, quem conhece bem a estrutura do processo coletivo pode trabalhar esses processos aí da forma mais hábil possível, certo? Eu, por exemplo, na década de 90, trabalhei em mais de uma ação coletiva aqui, fui juiz de mais de uma ação coletiva, em que elas se caracterizavam perfeitamente como ações que se chama hoje de estruturante. E eram ações civis públicas, certo? Uma foi para definir a questão que hoje a universidade tem um laboratório que é um laboratório farmacêutico que tem a melhor produção de medicamento no estado, que ele teve uma decadência muito grande e foi recuperado por força de uma ação civil pública, em que eu fui juiz na época, e defini por sentença, levando em consideração a perícia que foi realizada no processo, defini por sentença toda a política pública que deveria ser desenvolvida por esse laboratório. E foi uma coisa assim de uma riqueza super extraordinária. Pois bem, tive outro processo muito famoso da época, que foi da questão da definição também dos esgotos da Praia do Meio, da Praia do Forte. Até hoje essa sentença ainda produz efeitos. E é um detalhe interessante, que é a questão do processo estruturante. O processo estruturante ele não tem uma coisa julgada, ele não se extingue. Acabou-se o processo, proferido a sentença, transitou em julgado, ele extingue.
o processo se acaba. Não. Uma das características do processo estruturante é exatamente ele ser permanente. Não existe tempo. Enquanto as situações jurídicas perdurarem, seja por décadas, séculos ou milênios, eles perduram. Esse é o dilema do processo estruturante. Isso é muito difícil de entrar na cabeça das pessoas. E aí os especialistas da matéria só falta um pouco morrer de desgosto, porque diz, infelizmente, a jurisprudência é muito atrasada nesse ponto. Pois é. É verdade. Agora, sabe o que é? Falta de conhecimento da estrutura desse processo que nós vimos aqui. Eu trabalhei com esses processos, não vi maiores problemas, não tinha essas denominações na época, não tinha essas inovações terminológicas, e trabalhei com eles e defini todas as situações que ainda perduram até hoje. E deve perdurar aí por muitos, sei lá, décadas, séculos, o que for. Estão vendo como é interessante? É muito interessante esse assunto, muito interessante tudo isso. Então, olha, isso que eu dei é uma espécie de embrião para o processo coletivo como um todo e para o avanço do processo coletivo no que diz respeito a essas novas molduras que ele vem adquirindo, que ele vem sendo enriquecido e que precisam ser estudados, aprofundados, né? Sobre o assunto. Precisa se estudar o assunto. Agora, não é trabalhar processo estruturante como sendo uma coisa diferente. Se eu trabalhar desse jeito, tirar a base do processo estruturante, achar que o processo estruturante tem uma base diferente, não, não. Ele tem sequência e efeitos diferentes, certo? E são sequências e efeitos de processos coletivos. Perduração de efeitos, por exemplo, de forma indefinida, tá? Definição de situações jurídicas continuativas para o futuro. Olha, o mandado de injunção. Olha o que é o mandado de injunção. Nós vimos aqui na aula passada. Definição de situações jurídicas para o futuro. O mandado de injunção. É preciso trabalhar isso e pegar cada uma dessas ações coletivas e verificando que quando você tem o conjunto completo, você já extrai isso da ordem jurídica vigente. E trabalhar isso e amadurecer para toda e qualquer situação que surgir. Certo? Por isso que é um campo processual aí super extraordinário para se estudar, se aprofundar e daí por diante. Certo? Hoje, inclusive, tem a live, quem foi que pôs no grupo a live que ia acontecer, que deve estar acontecendo a respeito, foi você, Lucas. Muito bem, João Lucas. Essa live deve ficar, eu quero assistir, ela deve ser gravada aí no YouTube também. Se vocês tiverem alguém que gravou e qualquer coisa, pelo amor de Deus, manda para cá, manda para nosso grupo. Esse grupo fica aí para a gente estudar, viu? Eu estudo direto, não sei se vocês estão estudando. Professor, eu tenho uma dúvida. Pode dizer, Renan. Tem um ponto da questão que o senhor passou para a prova, que é acerca da declaração de inconstitucionalidade. As espécies de declaração ou forma de declaração de inconstitucionalidade. Aí, só para uma questão, o senhor só poderia dar uma retomada, assim, só para uma questão de lembrança. Quais são as formas ou espécies de declaração de constitucionalidade? É aquela formal, informal? A declaração de inconstitucionalidade aí, que eu estou pedindo, essa forma e essa espécie, é aquelas espécies de declaração que diz respeito à declaração total do texto, a declaração parcial com retirada do texto, a declaração parcial sem retirada do texto e a declaração conforme a Constituição. E aí vocês fazem essa classificação e dá a definição de cada uma dessas situações, que foi isso que eu pus lá, que está gravado, está lá na aula, a última aula sobre tá certo. Quando a gente trabalhou a modulação dos efeitos. Tá certo? Quando a gente comentou os artigos 27 e 28 da Lei 9868. Tá certo? É nesse campo aí. Você faz a classificação e a definição dos institutos. Certo? E cada um, como é que eles se dão, ocorrem no campo prático para se poder distinguir um do outro. Essa declaração de constitucionalidade uma da outra. Certo?
Tá bom, Renan. Então, olha, eu espero que vocês façam um bom trabalho. A gente tem aí já só o final de semana, mas quem quiser entregar amanhã, depois, pode entregarem antes. Não é obrigado a entregar só segunda-feira, não. Tá certo? Até porque quanto mais vocês entregarem antes, quanto mais trabalho tiverem antes, mais eu vou corrigindo e adianto mais a questão das notas e a semana, para não ficar tanto lá para o final de semana. Logo no começo, terça para quarta-feira, eu quero já. Terça-feira vai ser meio difícil, não sei, talvez. Mas de terça para quarta eu quero já também definir isso, que é para exatamente trabalhar somente em alguma situação excepcional que possa ocorrer com alguém. Espero que não, todo mundo se recupere nessa nota, certo? E quero também desejar para vocês boas férias, boas, o que mais? Bons estudos, muito estudo. Não parem de estudar, é bom demais. Estudar é a coisa melhor do mundo. E desejar para vocês muitas felicidades, todos quando vocês se formarem aí, vocês terem total e absoluto sucesso em tudo que vocês fizerem. Inclusive abandonar a direita e ser um grande comerciante industrial, político, o que for, eu vou me admirar. Sempre dizer, olha, essa figura aí, esse grande empresário, foi meu aluno, olha, esse grande, esse grande, esse comerciante aí que está se destacando, olha, isso é uma figura, foi meu aluno, formou-se em direito também. Político, rapaz, olha, hoje eu tenho um ex-aluno que é uma figura e ele sempre me desafiou. Eu sou apaixonado por política, eu acho que eu vou seguir política. Rapaz, você é um cara tão inteligente, um cara tão preparado. Sabe quem é? Foi eleito agora prefeito de Acari, Fernandão. Uma figura, foi meu aluno na universidade. Vixe, Maria, quando veio aquela alegria, satisfação. Mas eu fui com ele, que ele disse, professor, eu quero ser político, eu quero mostrar ao senhor que eu vou ser um político diferente dos outros. Eu digo, olha, Não vai nessa carreira, não, né, professor? você cuidado. Aí eu estou doido para encontrar com ele agora. Agora, Fernando, você pegou um carro que ele, eu acho que tinha, não sei se ele chegou a ser vereador lá por Caicó, alguma coisa assim. Tinha sido candidato a deputado, mas andou ali beirando, ganhar, não ganhou, mas ele já foi vereador em Caicó, já foi, e já tem uma experiência, e vive metido na política. E eu fico torcendo por ele, que ele seja, e eu acho que ele olha, tem recebido muitos elogios, inclusive de jornais nacionais da vida, e da Folha de São Paulo, que escreveu aí, destacou dois políticos do Rio Grande do Norte, parece, não sei de onde, e ele estava no meio, olha aí. Pessoa que tem uma visão política. Olha, isso como é bom. Rapaz, é muito bom, certo? É fantástico, certo? É como os colegas da gente, pelo menos sempre tive esse espírito. Qualquer colega da gente que a gente vê passando em concurso, seguindo carreira disso, daquilo, aquilo outro, isso é muito bom, isso é muito gratificante. E isso, minha gente, é coisa para a gente se vangloriar, para a gente gostar e achar bom. Todos os meus alunos, eu gostaria que eles fossem 10 vezes mais preparados do que eu, para poder ser bom professor, para poder ser um bom profissional, tudo isso. Eu não tenho nenhum resquício, pelo amor de Deus, de não querer que aluno meu seja bom. Para mim, ele tem que ser bom, não, ele tem que ser 10 vezes bom, ótimo, e ser um grande jurista, como tem aí hoje todas as áreas do Rio Grande do Norte, de político a juristas, foram meus alunos na universidade, né? Só de professores aí, os que não foram colegas, como, por exemplo, Ivan Lira de Carvalho, Salles Matos, foram meu colega de faculdade. Aí os professores que são grandes professores foram meus alunos, como Marco Bruno e tantos outros, para vocês terem uma ideia, só para citar aí. Então, isso me dá, vocês não querem saber como me dá uma plena e total realização.
E é só isso que eu desejo para vocês, certo? Não desejo para vocês nada mais, nada menos do que isso. Só isso, só isso. Ser os melhores, e seguir a carreira que vocês quiserem. Não é obrigado a ser direito, não, minha gente. Direito é muito bom porque ele abre a possibilidade de você exercer outras atividades na vida, principalmente no campo político, né? No campo de administração. Você se especializa aí numa área de direito em administração, em orçamento, finanças. É uma coisa fantástica, entendeu? Eu ensino na universidade processo, todo mundo pensa que eu só sei de processo, mas eu sou professor muito de direito administrativo, na parte de processo. E nessa parte de processo, eu dou muito curso na área de gestão pública, certo? Na área de gestão pública, eu ministrei curso tudo sobre processo licitatório, problema de gestão de qualquer área, problema de orçamento, finanças, tudo isso já ministrei curso e ministro nessas áreas. E é fantástico, é uma riqueza muito grande, entendeu? Muito grande, muito bom. Quanto mais a gente estuda, mais tem o que aprender. Essa que é a realidade. E é muito bom se aprender, porque você fica com outro horizonte das coisas. Uma das coisas que eu acho ótimo ensinar processo coletivo é porque o processo coletivo, ele para ensinar processo coletivo, ensinar de forma que você ensine realmente a matéria. É preciso que você conheça bem várias outras áreas. Você tem que conhecer bem, primeiro, muito direito administrativo, né? Conhecer razoavelmente a parte de direito penal, tem a parte sancionatória, né? Conhecer de direitos de outros ramos de direito, principalmente na área de direito público, bastante, tudo, e de processo administrativo, tudo. Por isso que eu gosto de processo coletivo, porque o processo coletivo, na realidade, eu estou lidando com todos esses outros ramos de direito, com todos os processos administrativos como um todo e assim por diante. Não é à toa que nós temos um grupo de estudo na universidade, né, que é o grupo de estudo Pontos Processuais. Esse grupo de estudo trabalha o processo administrativo e judicial sancionatório e o processo de controle de constitucionalidade, certo? Então, nós temos esse grupo de estudo, que eu espero que seja um grupo de estudo que perdure aí, quem quiser depois, se interessar, a gente verificar aí, aperfeiçoamento. Doutor Daniel integra, né, doutor Daniel? Esse grupo de estudo, né? Isso, professor. Não sei se tem mais alguém da turma Isso. da noite. Ano que vem já vamos apresentar já meu tema. Já definido já. Está trabalhando aí o tema já que vai apresentar. Olha, aí o pessoal está fazendo live, estamos elaborando trabalhos e vamos ao final desse grupo, nessa primeira leva, se Deus quiser, apresentar aí no final uma obra escrita dos trabalhos que foram pesquisados e elaborados, e vamos para frente, e formando grupos e mais grupos, certo? Olha aí, só de um sub-ramo dessa espécie de processo coletivo, que é muito rico, muito rico. Ok? Então, olha, eu só desejo para vocês muito sucesso no que vocês escolherem para seguir a carreira de vocês. Só recomendo, não sei se recomendar alguém vai acolher, mas o que vocês forem, sejam bom do que forem, não improvise e não vá escolher carreira por dinheiro. Escolha por amor, porque é o seguinte, quando você exerce uma atividade que você gosta, você não sente trabalhando. Você veja o seguinte, se eu quisesse, eu já tinha me aposentado da universidade há muitos anos. E você veja, eu posso me aposentar da universidade a qualquer hora.
você acha que eu quero me aposentar? Eu só saio da universidade pela expulsória. Por quê? Porque eu adoro dar aula. E quando eu sair da expulsória, eu vou ter que inventar uma forma de ministrar curso direto, entendeu? Para poder ficar ocupado também dando aula, porque eu adoro dar aula. Pois é, aí eu não me sinto. A Salisa, seu pai, meus cursos, a Salisa está dizendo que, olha, o pai dela assistiu meus cursos, fez curso comigo. Quantos cursos realmente, né? Eu fiz na vida? Eu já fiz mais de 500 cursos na vida, fora o da universidade, né? Pois bem, eu sempre adorei dar aula, certo? Sempre adorei dar aula. Aí eu sinto dar aula um sacrifício, cansado. Eu, às vezes, chego cansado realmente para dar aula. Quando eu começo a dar aula, que termina, eu fico chateado que já terminou, porque aí eu renasço outra pessoa durante um período da minha aula, para vocês terem uma ideia como são as coisas, tá bom? Então, muito sucesso, aí muita gente vai se formar já no próximo semestre, outros no semestre seguinte, e a gente vai se encontrando aí pela vida, não é isso? Pois foi um prazer também, Salles. Um abração ao seu pai, e para todos, um abraço para todos e para toda a família e sucesso na vida, se Deus quiser. Tá bom? Um abração, tchauzão. Felicidade a todos vocês, se Deus quiser. E se quiserem qualquer coisa, minha gente, olha, vocês têm meu telefone, tem e-mail, tem Zap, tem o que vocês quiserem comigo na vida, e no dia que ligar para mim, é um prazer e uma satisfação também atendê-los, certo? Uma orientação, uma indicação, uma coisa. O que quiser, eu estou aqui à disposição de vocês, tá certo? Felicidade, um abração, até mais. Daniel, a gente vai ficar se vendo aí. Nós estamos no pontos processuais, né, Daniel? Tá bom? Um abração, felicidade para todos e até um próximo encontro aí a qualquer hora, né? Tchauzão. Cadê aqui, onde é?